Bom dia, bem-vindos à 72ª edição do Olha que 2, em simultâneo nos 103.1 e 100.4 da Rádio Total Algarve e 94.6 da Sagres FM Costa Vicentina. E na internet em totalfm.pt e sagresfm.pt. Pode seguir-nos também na página do Olha que 2 do Facebook. Eu quero agradecer antes de mais à doutora Dália Paula, arqueóloga e diretora municipal da Câmara Municipal de Lolé, com esta redundância, por ter aceitado o nosso convite. Nasceu em Faro há 43 anos, aos 17 parte para Coimbra para se formar em arqueologia, onde obteve uma licenciatura e pós-graduação. Depois fez um mestrado em História de Arte na Universidade do Algarve, estando para breve, julgo eu, o doutoramento em Museologia. Se calhar já tem o doutoramento, mas vamos já saber. Iniciou a sua atividade profissional na Câmara de Faro como arqueóloga e diz-se uma apaixonada pela museologia. Foi diretora do Museu Municipal de Faro e também uma das ideólogas da rede de museus do Algarve. Criou e reorganizou várias estruturas ligadas ao Centro Histórico, Museu Municipal de Núcleos Históricos da capital algarvia, diretora regional de Cultura do Algarve de 2009 a 2013. Em 2014 aceitou o desafio da autarquia de Lolé para pensar e organizar a área da cultura, nomeadamente a acreditação do museu, a inscrição nacional da manifestação religiosa da Mãe Soberana e a programação no Cine Teatro Loltano. Dirigiu o Museu Municipal de Lolé como diretora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Coesão e chefiou a Divisão de Cultura e Património dessa autarquia até 2016. Foi uma das ideólogas da Rede Azul, da Rede de Teatros do Algarve, foi também ainda comissária de um programa regional que liga a cultura e o turismo, tendo como referências o território, a identidade e os criadores da região, assume-se como museóloga e gestora cultural, foi comissária do programa 365 Algarve, integrando, aliás, o gabinete do secretário de Estado da Cultura entre 2016 e 2017, e quem sabe, se por desejar mudar de ares, aparece nas listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas de 2017 como número 2 para o executivo da autarquia farense. É desde o final do ano passado diretora municipal da Câmara de Lolé, especialista convidada da Universidade do Algarve, e um rol imenso de participações, nomeadamente dirigindo as escavações da antiga fábrica da cerveja na zona histórica de Faro, integrando a equipa que elaborou o programa de museus municipais Núcleos do Castelo e do Convento Farenses, criou e coordenou o Serviço de Arqueologia do Museu Municipal de Faro e, como investigadora, procedeu ao levantamento do património histórico de São Bartolomeu de Messines. Lecionou a cadeira de Museologia e Curadoria do Mestrado de Gestão Cultural na Universidade do Algarve, publicou dezenas de trabalhos sobre arqueologia, coordenou várias publicações e exposições, tendo orientado diversos estágios e dissertações. Eu pergunto, Dália Paulo, fez no mês passado, aliás não pergunto, vamos recordar, e é viver, 6 anos desde a última vez que esteve neste estúdio, parece que foi ontem, não? Como eles voam, e a gente nem dá por isso. Para um leigo na matéria como eu, torna-se difícil colocar-lhe questões sobre uma área tão específica como a da arqueologia e a história dos tempos, que já lá vão, mas que deixaram marcas e deixam, com certeza, na memória de todos nós, já e só entendidas por si e também pelos seus pares, já que um leigo não consegue lá ir. Mas nada mais há a fazer do que colocar-lhe algumas perguntas para que nos responda com o saber e a espontaneidade que lhe conhecemos. O estudo e o saber, para si, é como se tratasse de um desporto? Não, é mais do que isso. É vital à vida. O desporto é opcional. O conhecimento e o saber, eu não consigo viver sem eles. Portanto, é como a água. É uma necessidade para viver. O desporto também é para o corpo, pelo menos, e para a mente. Sim, mas o desporto é uma opção. Nós fazemos ou não fazemos e podemos sentir-nos bem ou não. E a água é vital. Eu não consigo viver sem água, como não consigo viver sem o conhecimento ou sem a poesia. Portanto, estas três são básicas para mim. Água, conhecimento e poesia. E por isso mesmo acho que é fundamental
depois dessa descrição exaustiva que fez, perceber que o fundamental aí é a atualização permanente, é o encantamento e o deslumbramento permanente de querer conhecer mais, porque só assim é que nós conseguimos contribuir. Quando diz que a arqueologia é para os leigos, não é. A arqueologia, se nós fizermos... Eu não digo que é para os leigos é que não percebem para ter vindo que não é para os leigos, peço desculpa, que não é para os leigos, ou a museologia, ou os museus, não. Se nós estivermos a fazer o nosso trabalho com uma função marcadamente social, ela tem que ser para todos. E nós temos que fazer isso, nós, funcionários públicos, servidores públicos, o nosso trabalho só faz sentido se ele fizer o bem das populações. E só se eu conseguir chegar às pessoas e as pessoas compreenderem o meu trabalho, é que ele é útil para a sociedade, e é nesse registro que eu me coloco. E daí também sempre, desde o início, aliás, um dos meus primeiros trabalhos na Câmara Municipal de Faro foi precisamente esse, levar o que era a arqueologia ao público em geral e às escolas. E isso faz todo o sentido para nós, isso faz todo o sentido que não fiquemos reféns do conhecimento, do jargão político, dos nossos pares, mas que saiamos para a sociedade e que contribuímos, e assim contribuindo para o seu desenvolvimento. Se bem entendo, todas essas licenciaturas e mestrados que acumulou ao longo dos anos têm sido bastante úteis no desempenho das funções que tem vindo a desempenhar. Claro, é fundamental, ou seja, eu acho que a formação é o passo essencial para nós querermos desempenhar ou para desempenharmos as funções que nos vão surgindo ao longo do nosso percurso profissional. Sem eles nós não teríamos as competências e as ferramentas para o fazer. Por isso, para mim, o essencial, quando eu digo que é um bem essencial, é porque eu, desde que me licenciei até hoje, não parei de fazer formação, porque o conhecimento está sempre a evoluir, e se nós não nos atualizarmos permanentemente, não conseguiremos nunca dar aquilo que temos a obrigação de dar, sendo nós servidores públicos. E eu acho que isso é fundamental, passar essa mensagem, que é um servidor público é sempre alguém que tem que estar atualizado no seu conhecimento, porque esse alguém que está atualizado no seu conhecimento vai conseguir fazer melhor. Senão fica para trás. Senão não consegue dar aquilo que nós somos obrigados a dar, ou seja, o serviço público é aquele que tem que estar à frente, é aquele que tem que dar aquilo que as pessoas ainda estão a descobrir, mas que o servidor público tem que saber olhar e dizer, vamos por ali. E para saber olhar e analisar é preciso atualização permanente. A sua passagem pela autarquia farense como arqueóloga foi interrompida. Porquê? A minha passagem pela autarquia farense como arqueóloga não foi interrompida por uma opção muito clara e por um convite que eu na altura tive para dirigir o Museu Municipal. Já não havia quase nada que fazer nessa capital do Algarve? Há muito que fazer. Então ficou inacabado o trabalho. Eu acho que o nosso trabalho é sempre um trabalho inacabado, por mais que nós estejamos 20 anos ou 30 no mesmo lugar. Porque os desafios vão sendo permanentes e nós, ao atingir um objetivo, já temos outro em carteira e já temos outro e mais outro. Portanto, os trabalhos nunca ficam completos. O que nós temos que perceber é que naquele local, naquele momento, cumprimos, demos tudo aquilo que nós tínhamos, todo o nosso conhecimento, e fomos o mais profissionais possível, e isso eu acho que me orgulho de ter sido e de ter dado tudo aquilo que tenho em todos os sítios por onde passei. Eu, quando deixei a Câmara Municipal de Faro, aliás, onde pertence ainda aos quadros, foi porque tive o desafio que convidaram-me na altura para ser diretora regional de cultura do Algarve, que me pareceu um desafio interessante e que me pareceu, sobretudo, depois de 13 anos na Câmara Municipal de Faro, que também estava na altura de agarrar outros desafios e de contribuir não só para um concelho, mas para toda a região. Que marcas é que deixou na Câmara de Faro, nessa área? Falar de mim é sempre muito mais difícil, mas acho que o legado que me orgulho de ter deixado é um museu municipal credenciado, um museu municipal que dava atenção às questões da acessibilidade e do trabalho para todos, ou seja, que tendo criado um serviço educativo, tendo criado um serviço de intervenção comunitária, tendo criado uma revista que foi referência a nível nacional chamada Museal, e que ganhou um prémio nacional também da Associação Portuguesa de Museologia, mas sobretudo tem criado uma equipa dinâmica que continuou o trabalho
trabalho, porque acho que os nossos legados só se veem depois quando nós saímos e quando a equipa continua com o mesmo entusiasmo e com outras orientações, que é muito bom. Portanto, esses foram alguns dos legados que deixei, mas gostava de fazer referência a um que é um legado que ainda está invisível, mas que foi a conservação, o restauro, a reabilitação e o estudo de uma coleção de cartazes de cinema única a nível mundial, e que é a coleção Joaquim António Viegas, que reúne centenas de cartazes de cinema da primeira década do século XX, e que nós tivemos a oportunidade de restaurá-los, quer em Lisboa, quer em Paris, através de um programa que se chamava Promuseus, de apoio aos museus, com financiamento. Tivemos a oportunidade de fazer uma exposição no âmbito da Capital Nacional de Cultura em Faro em 2005, e tivemos a oportunidade de levar essa coleção a Lisboa, à Cordoaria Nacional, também ainda no final do ano de 2005. Portanto, esses são alguns legados que se deixam, mas sobretudo o maior legado é aquele que se vê no olhar das pessoas. Esse trabalho foi inacabado, ainda está inacabado. É como eu digo, o museu tem... o museu já existia, é o museu mais antigo do Algarve, e, portanto, os trabalhos são sempre inacabados. Não podemos dizer que o trabalho está acabado, só se estivermos a falar de um projeto muito pontual, ou seja, nós terminamos projetos pontuais, mas um museu municipal como o Museu Municipal de Faro, que é o museu mais antigo da região, nunca tem o seu trabalho acabado. Tem orientações diferentes de acordo com as direções que o museu vai tendo. Agora, eu considero que iniciei um ciclo, fechei esse ciclo e e a partir desse ciclo outros ciclos se iniciaram. Agora, se eu tivesse continuado no Museu Municipal de Faro, claro, outros projetos teriam existido. Não considero que seja trabalhos inacabados. Sendo uma apaixonada pela museologia, o que já fez a nível regional para que o Algarve possa ser mais reconhecido como um destino turístico para os apaixonados, que os há com certeza, pelo património museológico e arqueológico? Sim, foi sobretudo, eu acho que o trabalho em rede tem permitido isso. Tem permitido que os museus da região possam contar uma história, e contar uma história que vá de Alcotim a Algesur, como a história desta região e em conjunto. Como nós fizemos uma grande exposição na Rede de Museus do Algarve em 2009, que era precisamente a história do Algarve, que passou pelos vários museus regionais, e isso fez com que se qualificassem equipas, fez com que o serviço que se presta hoje ao visitante, quando chega aos museus, é um serviço de maior qualidade, porque as equipas estão qualificadas. Há um trabalho de 10 anos da Rede de Museus do Algarve que vem conseguindo fazer esse... colocar os museus na agenda regional, é o objetivo dessa rede, mas colocar os museus nessa agenda regional para que eles possam contribuir como um ativo e como um produto para vender a região, como um ativo desta marca Algarve, porque é aqui que se conta a nossa história, é onde está a nossa identidade, mas também é onde se pode pensar o futuro. Os museus não são só fruto do passado, também são o perspectivado do futuro, e é isso que os museus do Algarve estão a trabalhar nesse sentido. Neste momento têm também em mãos a edição de um guia dos museus do Algarve que permitirá ao turista, quando chega ao Algarve, perceber o que é que tem para visitar. E, portanto, qualificando essa oferta, os museus têm contribuído para este Algarve todo o ano, que é uma coisa que a região quer, que os vários municípios querem, que a AMAL quer, e que nós, através dos museus, temos contribuído também para isso, ou seja, anualmente, durante as épocas baixas, os museus estão cá, estão a fazer atividades, têm exposições, têm atividades de workshops e outras conferências que permitem a visita e que permitem ter sempre atividades. Se eu visitar a Vila Real de Santo António, ou se eu visitar Olhão, ou se eu visitar Tavira, ou se eu visitar Portimão ou Albufeira, eu sei que posso ir ao museu, posso visitar um museu e provavelmente tenho uma atividade para mim. Pergunto-lhe, tem muitos visitantes os museus no Algarve? Deviam ter mais. Porquê é que não terão? Falta de divulgação? Falta de qualquer coisa?
que os Porque atrai? nós temos aqui uma concorrência feroz chamada, exatamente, chamada Sol e Mar. Areia e água. E, portanto, os museus ainda têm... E bem que têm, e espero que tenham durante muitos anos, e tenham sempre, mas têm esta concorrência do sol e mar, e, portanto, têm menos museus daquilo que era expectável. Contudo, nos últimos anos, e eu diria que na última década, o número de visitas a museus e monumentos tem aumentado de ano para ano. Significa que, culturalmente, o Algarve está mais forte, significa que a marca Algarve já está a conotar-se com a questão cultural também, e significa que estamos a ter um turismo mais virado para a cultura, mais virado para a identidade, e isso tem-se repercutido nessas visitas aos museus. Aumentaram, mas ainda significativamente com os visitantes que nós temos na região, ainda não estamos contentes, ou seja, não é ainda o significativo. Esteve há alguns anos à frente da Direção Regional de Cultura do Algarve. Gostou da experiência? Muito. Gostei imenso da experiência, porque é uma experiência que nos permite o quê? É uma experiência que nos permite passar do local para pensar o território algarvio. É uma experiência que nos permite fazer diálogos, fazer pontes e, sobretudo, é uma experiência que permite pensar a região em várias áreas culturais, desde o património às artes, e fazer com que elas funcionem em conjunto, com que sejam uma mais-valia para a região, com que possam ser chave nesta região e com que a cultura possa ser um fator de desenvolvimento desta região. Ou seja, foi a possibilidade de materializar algumas ideias que tinha e sobretudo, de poder contribuir para que a região fosse menos 16 e mais una em termos culturais. Essas foram as marcas que deixou implementadas? Na Direção Regional de Cultura, acho que algumas marcas posso ter deixado, sobretudo uma aproximação aos municípios, ao trabalho com os municípios. Para os sensibilizar para a conservação do património. Para os sensibilizar, sobretudo como grandes parceiros, porque os municípios são aqueles que estão no território, a quem as pessoas vão bater à porta a dizer o meu monumento... E conhecem melhor do que ninguém. E conhecem melhor do que ninguém. E, portanto, a Direção Regional fez uma grande aproximação aos municípios, fez também algo que acho que era importante e que por onde tenho passado, acho que essa tem sido uma linha e uma marca, a questão da acessibilidade à cultura tem sido sempre para mim fulcral por onde tenho passado. Portanto, projetos como os Lugares Mágicos que realizei em todos os monumentos do Algarve, que juntavam enfim, uma faixa de jovens e crianças institucionalizados na sua relação com o património e na sua relação com as artes, ou seja, fizemos aqui uma mistura entre património e artes. Tive, durante 2 anos, vários artistas a trabalhar com estas crianças institucionalizadas nos monumentos, sobre o território, e foi um projeto que foi muito interessante porque deu competências àquelas crianças, mas, sobretudo, permitiu que elas ganhassem uma autoestima, e isso também é fundamental para nós. Quando estamos a trabalhar a cultura, nós não estamos a trabalhar a cultura verdadeiramente. Estamos a trabalhar, ou só estamos a trabalhar, ou devemos estar a trabalhar o desenvolvimento social e o desenvolvimento económico. Mais do que isso, é contribuir para que a cultura seja fator diferenciador neste desenvolvimento do Algarve, neste desenvolvimento económico, mas sobretudo no desenvolvimento social. Se a cultura não contribui para este salto que nós precisamos dar, para este envolvimento com as populações, não estamos verdadeiramente a contribuir, porque a cultura é muito mais do que aquilo que nós pensamos, ou seja, do que normalmente quando pensamos em cultura pensamos em entretenimento, e não, a cultura é verdadeiramente transformadora quando a trabalhamos, e é nesse sentido que eu tenho tentado desenvolver os projetos, ou seja, que esses sejam projetos de transformação e não apenas de animação. Dália Paulo, porquê é que saiu? Cansou-se e partiu para outra? Ou outro desafio? Não, saí porque na altura fui despedida, como se costuma dizer. Puseram-lhe os patinhos à porta. Exatamente. São as questões políticas que acontecem e faz parte, ou seja, eu acho que quando se entra nesse mesmo que esteja a fazer um bom trabalho, lá vai, a fazer ski.
Que é mais rápido. Eu acho que quando se entra nesses cargos tem que se ter esse espírito de que são cargos temporários, mas não sair por tem que estar preparado para levar um chute em qualquer altura. Exatamente. Esteve pouco tempo de férias, já que aceitou em 2014 o desafio feito pelo presidente da autarquia de Lolé, Vítor Aleixo, para dirigir a área da cultura. O que é que semeou por lá nessa nova experiência? Foi uma experiência muito intensa, muito rica, e sobretudo foi uma experiência de dar tudo outra vez aos municípios. Eu gosto muito dos municípios, gosto muito do contacto direto com as pessoas, de poder olhar nos olhos, de poder fazer acontecer e ver os sorrisos. É o que eu mais gosto, é ver os sorrisos das pessoas depois do trabalho realizado. Conseguimos algo que a equipa do Museu Municipal, quando eu lá cheguei, disse: nem penses nisso, não vamos conseguir fazer isso nos prazos que tu nos estás a propor, mas conseguimos, que foi a credenciação... É rápido demais, não é? A credenciação do Museu Municipal de Lolé, à Rede Portuguesa de Museus. Era um desejo loltano muito, muito forte, era um desejo de há uma década, pelo menos, e conseguimos concretizar isso, foi muito bom. Porque o que é que isso nos permitiu? Não é só uma questão de credenciação e de estar numa rede nacional, que é fundamental. Permitiu-nos que a equipa se pusesse a pensar. A equipa pensou aquele serviço, a equipa fez uma radiografia grande ao que era necessário. E atuou. É que geralmente pensa-se muito quando se mora que devia-se ter feito, não é? Exatamente, mas não, ali pensámos e atuámos e fizemos a concretização e concretizámos a candidatura. Por outro lado, outra área que é fundamental, que é a questão do património cultural e material, e que também no Concelho de Lolé havia o desejo de perceber como é que a manifestação religiosa Mãe Soberana, que é algo que nos avassala, sejamos nós crentes ou não, aquilo é, como diz a doutora Lídia Jorge, ou como dizia o poeta Aleixo, a alma daquele povo vai dentro daquele andor. E conseguimos também, num trabalho muito sério, em que a Igreja foi a peça-chave, mas que os homens do Andor e toda a sociedade foram fundamentais para isso, foi fazer um trabalho em torno da manifestação religiosa Mãe Soberana, na sua inscrição, e concretizámos também, em 2015, esse projeto. Foram 2 projetos marcantes. Por outro lado, a questão de o Cineteatro tinha... reaberta há pouco tempo, estava a fazer um excelente trabalho e também demos uma nova, ou seja, definimos uma dinâmica diferente, abrindo o espaço a criações mais experimentais, abrindo o espaço às associações, abrindo o espaço a redes nacionais e internacionais. Tornou-o mais multicultural. Sim, torná-lo mais multicultural, pode-se dizer, sim. E, sobretudo, torná-lo parte da cidade, que a cidade sentisse que aquilo também era uma das casas culturais daquela cidade. E deixou a casa arrumada e organizada? Essa passagem pela Nós achamos sempre que sim, isso é uma pergunta que cada pessoa que passa pelos sítios... Às vezes há consciência que devia-se ter feito mais, ou ido mais longe. É assim, eu normalmente acho sempre que se pode fazer mais, porque sou muito exigente comigo própria e tirana até com o trabalho que faço. Confesso que dei muito a Lolé, senti-me muito feliz com o dar muito àquela casa, e acho que há aqui outro projeto fundamental que depois foi concretizado. Eu já não estava, entretanto, em Lolé, mas foi um dos projetos que acompanhei até ao fim, mesmo não estando em Lolé, que foi a exposição no Museu Nacional de Arqueologia Lolé Territórios, Memórias e Identidades, que ainda podem visitar até dezembro deste ano, se não o fizeram. E está vale a pena. Muito interessante e tem tido uma afluência enorme, não é? Tem, já passámos os 120 mil visitantes em 7 meses. Afinal de contas, a história de Lolé e do Algarve é reconhecida. Sim, claramente. E no Museu Nacional de Arqueologia, no palco no Museu Nacional de Arqueologia em Belém, o reino dos Algarves, exatamente. Na altura. Porque, como diz bem o meu colega e amigo, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, aquilo é um museu dos museus locais. E, portanto, estar ali Lolé é estar também um bocadinho da história do país, porque estão ali 7 mil anos de história contados. E acho que esse foi outro projeto em que Lolé teve a capacidade de perceber a importância de revisitar
o que tinha sido estudado nos últimos 100 anos, revisitar as coleções e fazer uma síntese da história e do conhecimento atual que perdurará no catálogo que tem quase 700 páginas. Dália, Paulo, porém não assentou praça por muito tempo, porque decorridos cerca de 2 anos pegou na guia de marcha e à la moça. Será que em cada desafio se enche de entusiasmo e pouco tempo depois o instinto fala querer subir, a adrenalina cada vez mais forte partindo para outra? Não. Não. Mas parece. Não parece, quer dizer, pode parecer, mas não é. Esta senhora é de facto uma tirana, é uma insatisfeita por natureza. Não é. Saí da Câmara de Faro 13 anos depois, para um desafio que durou 4 anos, mas podia ter durado mais. Não saí por minha vontade, da Direção Regional de Cultura, mas saí tranquila e feliz. Depois, sim, apareceu este desafio. Eu estava muito bem na Câmara Municipal de Loulé. Mas não falo neste desafio ainda. Há outro. É que sai da Câmara para ir para o 365. Exatamente. Em 2016, e assumiu o cargo de Comissário do Programa, integrado no gabinete do Secretário de Estado da Cultura. Durou pouco tempo essa sua passagem pelo 365 Algarve. 2 edições. E mais uma vez lhe pergunto, cansou? Só foi a adrenalina que falou mais alto? Não, nem é uma questão de cansaço, nem é uma questão de adrenalina. Se calhar mais a segunda do que a primeira. Que a adrenalina falou mais alto. Não é de todo nem uma questão de cansaço, nem uma questão de adrenalina. Eu dou tudo aquilo que tenho e que sou nos projetos onde estou. E a determinado momento há escolhas que se têm que fazer e o que temos que ser é leais com quem trabalhamos e leais connosco próprios. E acho que essa tem sido sempre a transparência e a lealdade, o que eu tenho dado com quem trabalho. E por isso mesmo, na altura em que houve o desafio do 365 Algarve, foi com muita lealdade, com muita tristeza também, porque não foi uma decisão fácil para mim, ou seja, não foi uma decisão de ânimo leve. Eu não decidi, ok, vou... Porque o trabalho, aí se me perguntar, e há sítio que eu possa dizer isso, é naquele momento em que aceitei o desafio do 365 Algarve, foi um momento em que eu claramente percebi que há muito a fazer na Câmara de Loulé, ou seja, 2 anos e meio que eu tinha estado na Câmara de Loulé. Aquele ditado de Coimbra tem mais encanto na hora da despedida? Não é de todo isso, ou seja, aceitei o desafio muito consciente, porque foi um desafio que me pareceu interessante para a região e, sobretudo, e aqui posso parecer... Não há pessoas, não há, os desafios não são só para uma pessoa, as pessoas é que fazem depois os desafios à sua maneira, mas achei que o 365 Algarve era a possibilidade outra vez de contribuir a nível regional e não só a nível local. E daí o ter feito essa opção. Foi uma opção que não foi uma opção fácil. Saiu do 365? Não, ainda estou a falar no ir para o 365. O ir para o 365 não foi de todo uma opção fácil, mas foi a opção que achei que naquele momento era a opção que fazia sentido, até porque o trabalho em Loulé estava já estava num ponto alto, estava com os objetivos muito bem definidos, a estratégia muito bem definida e a minha saída não iria perturbar, considerei eu, grandemente o trabalho que estava a ser desenvolvido. E interromper certamente, mas eu fico sempre com o coração e as casas podem contar sempre comigo, porque eu fico sempre com o coração nas casas por onde passo. E foi isso que aconteceu, ou seja, foi perceber que aquele desafio necessitava talvez de toda a minha experiência, da experiência que eu tinha tido na Câmara de Faro, na Direção Regional de Cultura e, portanto... Às vezes temos que dizer que sim a esses desafios. Não me arrependo de ter dito que sim ao 365 Algarve. Não me arrependo também de fazer 2 edições do 365 Algarve e ter dito novamente que sim ao Presidente Vítor Aleixo. Deixou um bom andamento e ainda com pouco uso. Não, é assim...
O 365 Algarve é um programa regional que se deve a duas pessoas que eu queria aqui enaltecer muito, ou seja, sem estas duas pessoas nunca teria havido 365 Algarve, chamada Ana Mendes Godinho, a Secretária de Estado do Turismo, e Miguel Honrado, o Secretário de Estado da Cultura. Sem eles, este programa nunca teria existido. E fez-se 2 edições, pensou-se o programa e agora e eu tenho sempre esta minha... ou seja, como diz, eu dou muito aos projetos onde estou e acho que é importante para a continuidade do programa haver agora a possibilidade de termos outro olhar sobre aquele programa. Cansou-se também. Eu não me canso das coisas. Eu não me canso das coisas. Se há uma palavra que não está no meu dicionário, é o cansaço. Aliás, as pessoas olham para mim e estás cansada, mas eu estou cansada e feliz que é do trabalho. Em corpo gosto não se cansa também. Exatamente, não é uma questão de cansaço, é uma questão de perceber que nós temos defeitos. E nós temos implicações. E eu tenho uma implicação muito grande com os projetos. E às vezes os projetos misturam-se um bocadinho com a Dália. Percebe? Quase que são a pele da Dália. E os projetos têm que viver por eles. E para eles terem vida depois de nós temos que ter a capacidade de sair quando eles ainda não estão na nossa pele. Porque sob pena de quando nós sairmos eles desaparecerem. Percebe? E eu acho que foi a altura certa para que ele não se colasse demasiado apenas a uma pessoa e que ele pudesse ser regional. Foi E que este projeto pudesse continuar a ser regional. Isso foi uma das coisas que pesou. Outra coisa que pesou foi um homem chamado Vítor Aleixo me ter desafiado outra vez para voltar para Lolé. Minhas saudades suas. Acho que é fundamental termos lealdade pelas pessoas e, sobretudo, percebermos quando devemos alguma coisa a uma pessoa. E eu sou devedora, e aí quero dizer mesmo, olhos nos olhos ao meu presidente hoje, Vítor Aleixo, eu sou devedora ao Vítor Aleixo. E, portanto, quando ele me faz este convite, eu tenho que pensar muito bem, tenho que pensar nestas consequências, tenho que pensar nisso tudo, tenho que pensar naquilo que as pessoas pensam de mim, como já disse aqui várias vezes, e cansa-se, não me canso. Dália Paulo, isso foi em 2017. Aceitou o cargo de diretora municipal da Câmara de Lolé. Podemos depreender com isso, como diz o ditado, um bom filho à casa torna. Claro que sim. Claro que sim. Essa é claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. É verdade que de tempos em tempos a Dália Paulo salta de um para o outro carro com a destreza de uma trapezista, diria eu. Pum, lá está ela. E dá a impressão que ela é uma insaciável por fazer coisas novas. Não, que eu gosto de fazer coisas novas é certo, mas nós podemos fazer coisas novas nos mesmos sítios. Pois. Porque os sítios não se esgotam. Já disse aí que a certa altura aquilo pode se entranhar. Não, neste caso específico eu considerei que a minha saída poderia ser boa para termos outro olhar sobre o programa, porque o programa tem a duração de 3 anos, eu fiz 2 edições, vai agora abrir um novo ciclo com uma nova fase. Eu digo-lhe sinceramente, se o Presidente da Câmara me tem feito o convite 1 mês depois, eu não poderia aceitar. Não queria interromper o ciclo? Não poderia. Era desleal para o Secretário de Estado e para uma boa jogada de antecipação do Não, sabe porquê? Porque é assim, 1 mês depois a definição do novo programa, da 3ª edição, estava pronta. E como é que eu poderia sair sem a concluir? O que é que a pessoa que me iria substituir iria fazer? Nada. E, portanto, eu não sairia certamente nessa condição. Naquele momento foi o momento certo para conseguir sair, porque ainda faltava pensar uma 3ª edição. E acho que há realmente momentos certos para tudo, e este foi o momento certo de o 365 ter ali uma frescura de olhar. Isso eu acho que é importante. Vamos falar um pouco do 365. Que programa é este? Para a maior parte do auditório se aperceber o que é que andam lá a fazer ao nosso dinheiro. Não, é um programa fundamental. É um programa que pela primeira vez tem um investimento de 1,5 milhão na região para a área da cultura. E para a área da cultura na sua relação com a maior área da economia da nossa região, que é o turismo. Através da animação.
através, não é da animação. Tem algumas partes de animação, mas também tem partes de programação cultural mesmo. Não tem só partes de animação. Tem, como o Festival do Contrabando, certamente, entra mais na área da animação do que na programação cultural. Mas tem o FIMA, Festival Internacional de Música Antiga, que foi reatado foi retomado pelo programa 365 Algarve, através da Orquestra Clássica do Sul, e que não é de todo um programa de animação, mas é um programa cultural. Portanto, tem estas duas vertentes. Tem sobretudo o quê? Tem sobretudo a possibilidade de eu ter, durante os meses de época baixa, que é de outubro a maio, uma programação regular em várias áreas. E tem a possibilidade de eu trazer ao Algarve espetáculos que de outra forma não traria. Como, por exemplo, o circo ou as artes de rua, que eu tenho trazido com o projeto Lavrar o Mar, em Algesur, um projeto da Madalena Vitorino e do Giacomo Scalisi, que têm verdadeiramente feito uma transformação, quer em Monchique, quer em Algesur, porque, para além de trazerem espetáculos de elevadíssima qualidade a nível europeu e mundial, têm trabalhado com as comunidades, ou seja, a comunidade está envolvida, mapearam cerca de meia centena de artistas que trabalhavam isoladamente naqueles territórios, desde Portimão, Monchique, Algesur, e conseguiram nos colocar a trabalhar em rede, conseguiram que eles já fizessem outros projetos em conjunto e, portanto, é um programa que, para além de possibilitar a quem nos visita ter uma programação cultural regular, ter uma programação de qualidade, permite também aos residentes ter esta programação de qualidade e uma coisa muito importante que o programa pretende fazer, que é qualificar a oferta cultural do Algarve e criar uma comunidade criativa residente. O Algarve tem sempre este déficit de criação e é muito importante que este programa consiga inverter um bocadinho essa tendência, fazer com que no Algarve existam comunidades criativas que possam contribuir para que eu tenha uma programação regular ao longo de todo o ano. A Dália Paulo assume-se como museóloga e gestora cultural. É nessa área que se sente como peixe na água? Sim. E está ligada a outros projetos na nossa região ainda, além do projeto de diretora municipal? Estou ligada, mas na minha faceta associativa, que não é só na região, mas é a nível nacional. Estou ligada a uma associação chamada Acesso Cultura, faço parte da direção dessa associação. Estou ligada à Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, já é a segunda vez, é a segunda direção de que faço parte também. E estou ligada neste momento, desde o ano passado, também à CIVIS, a Associação de Aprofundamento da Cidadania Farense, ou seja, essa parte de associativismo onde também me movo e que também me faz... me dá um bocadinho daquilo que eu preciso para complementar a minha parte profissional, ou seja, onde podemos chegar a mais pessoas e, sobretudo, onde podemos fazer um trabalho voluntário, que é um trabalho que eu também gosto. Continua como especialista convidada da Universidade do Algarve? Continuo numa colaboração com a Faculdade de Economia. E ainda leciona a cadeira de Museologia e Curadoria? Não, esse mestrado foi descontinuado, já não existe. E diga-me uma coisa, já agora aproveito também para lhe perguntar, como é que resultados, aliás, é que obteve quando lecionou na Universidade do Algarve? Conseguiu sensibilizar aquela rapaziada para uns voos também assim ao seu nível, um bocado ao seu nível, para lá chegar? Sabe que eu gosto muito mesmo desta ligação com a academia. E gosto muito da ligação com os meus alunos, diria eu. E reconhece-me algumas qualidades para... Reconheço imensas qualidades e aprendo imenso com eles. E oportunidades eles terão? Têm. E eles que sabem criar as oportunidades melhor do que a minha geração. Porque têm uma abertura de espírito maior e não estão tão formatados como nós. Portanto, esta ligação com eles é fundamental também para me alimentar daquilo que eu faço como funcionária pública, como serviço público, porque eles trazem-me um bocadinho de frescura que eu gosto muito de trazer também depois para a instituição onde estou. Quer dizer que a matéria-prima nessa área já é relevante na região? A matéria-prima desta área já é relevante na região. É preciso ainda que os organismos públicos lhe deem oportunidade. Isso é que nós tivemos anos muito difíceis, como todos nós sabemos, e há aqui uma geração que precisa
com urgência de voltar a fazer aquilo que sabe fazer, aquilo que estudou e, portanto, os organismos públicos têm nesta matéria ainda uma responsabilidade muito grande, porque há pessoas com uma formação muito sólida, com um pensamento muito sólido, miúdos, quando eu estou a dizer pessoas, miúdos de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que são necessários, que o Algarve precisa deles e que nós temos que os aproveitar. E isto para não se perder o futuro. Claro, sem dúvida, isso é fundamental. Na sua intervenção como investigadora, o que tem produzido o que produziu, aliás, sobre o património imóvel do Algarve? É assim, eu tenho produzido algumas coisas, menos do que eu gostava, porque tenho feito mais gestão do que investigação, mas aquilo que eu destacaria são dois aspectos que me deram muito, prazer em fazer e, sobretudo, em que cresci muito. Um deles foi o estudo do convento de Nossa Senhora da Assunção, onde está o Museu Municipal, que foi a minha tese de mestrado, e que contribuiu para perceber como é que aquele edifício grandioso do século XVI se tornava museu municipal, ou seja, ele teve uma parte de estudo de história da arte, mas também teve uma parte de estudo já de adaptação à museologia. Esse é um trabalho que foi muito importante, quer para o trabalho que eu desempenhava na altura, na direção do Museu Municipal de Faro, quer para perceber como é que se faz a adaptação de edifícios históricos e, sobretudo, conventuais a uma exigência como é a exigência moderna de um museu moderno. Depois, fazer o edifício do estudo da fábrica da cerveja, numa equipa multidisciplinar em que tínhamos arquitetos, historiadores de arte, foi uma experiência fabulosa de perceber o que era aquele edifício, como é que aquele edifício se foi transformando desde ser castelo até ser fábrica da cerveja, com os séculos todos que medeiam e, portanto, foi outra forte... A responsabilidade nas escavações foi sua. Sim. Com a sua equipa. Sim. E diga-me uma coisa, encontrou por lá alguns vestígios de uma abadia em que se produzisse boa cerveja? Era natural, estas coisas. Nos antigos conventos e abadias, né? Havia sempre os doces e a cerveja estavam sempre... Nós fizemos escavações quer no edifício da atual fábrica da cerveja, antiga fábrica da cerveja em Faro, quer no edifício do convento. No edifício do convento foi uma experiência fabulosa, foi a minha última escavação, fiz-la em 2001, depois apaixonei-me pela museologia e também por questões de saúde, porque a atividade arqueológica é uma atividade que exige muito e, portanto... Enxada na mão, não é picareta? Exatamente, e as costas sentem. Vergar a mola... Não, mas quando há problemas mesmo que não são só problemas de ligeiros, é preciso saber dizer que não se pode, porque senão é melhor isso do que ficar em cadeira de rodas, que é uma coisa que não... Lá vai a coluninha. Ela já foi, mas há que cuidar dela, exatamente. E nessa última escavação, como eu dizia, em 2001, nós tivemos a sorte de começar a escavar no século XXI, que é onde estávamos, e ir por aí abaixo e terminar no século IV a.C. Meu Deus. E, portanto, quantos são metros 6 metros de profundidade. 2 andares. Que é uma coisa fabulosa. Vê-se os terremotos do século XVIII, vê-se os terremotos do século XVI, vê-se a transformação... Mas conseguem ver isso tudo? Conseguimos ver isso tudo porque os arqueólogos têm aquela capacidade de ler um livro... Pensava que era só os bruxos que conseguiam adivinhar isso. Não, porque nós não é uma questão de adivinhação, é uma questão de leitura do terreno e daquilo por isso é que eu digo que os leigos não chegam lá. Por isso é que é o nosso papel fazer com que os leigos cheguem e, sobretudo, fazer outra coisa. Leva séculos que é... para assimilarmos. Não leva. E quem é que tem paciência para dar a picar com uma picaretazinha, com ferramentas muito pequenininhas, uma vassourinha e não sei o que mais? Quem gosta e quem, sobretudo, quer saber um bocadinho mais de nós. Por isso lá vai a coluna. Voltando ao património museológico, pergunto-lhe se acha que os portugueses estão hoje mais atentos e responsáveis relativamente a esse património que deve ser conservado. Sim,
Sem dúvida. Eu acho que os serviços educativos dos museus e dos monumentos têm feito um trabalho excepcional e fundamental para essa questão da consciencialização das pessoas para o património e, sobretudo, para que as pessoas consigam perceber e amar o seu património e assim defendê-lo. E, portanto, os miúdos que têm hoje 20 e muitos 30 anos já tiveram a sorte de passar pelos serviços educativos destas instituições e, portanto, têm uma sensibilidade acrescida, porque a partir de muito novos eles tomaram conhecimento, trataram o património por tu, que é uma coisa que a nossa geração não teve a oportunidade de fazer. Ao contrário, tratavam, mas era como entulho. Pois. E ia tudo para os aterros, não é? Hoje em dia nós temos pessoas com uma consciência crítica a um nível patrimonial muito maior. Claro que ainda há sempre caminho a fazer, mas estamos com uma consciência a nível da sociedade muito maior para as questões patrimoniais. Veja-se, e eu aí tenho que louvar, os movimentos de cidadãos. Os movimentos de cidadãos são importantíssimos na defesa do património. E estes movimentos nascem, sobretudo pós 25 de Abril, mas hoje em dia têm uma capacidade reivindicativa muito maior. Para alguns construtores isso não é muito bom. Não, mas é muito bom, sobretudo para quem está no lado público, saber que temos ali aquelas pessoas que nós também, que quem está no lado público devia ser, mas que às vezes não é. Mas eles são o garante de que nós vamos conseguir defender um bocadinho mais e legar às gerações futuras um património que não temos o direito de destruir. E há um cadastro completo do património cultural e histórico da região? Não há um cadastro completo do património cultural e histórico da região. Há o património classificado, que está inventariado. Há o património classificado e depois há o património inventariado. E o património inventariado está sobretudo inventariado pelos municípios e, portanto, é muito desigual de município para município. Mas hoje em dia a maior parte dos municípios, eu diria que terá 70% a 80% do seu património inventariado. Há, contudo, áreas do património ainda em déficit, que são aquelas áreas que há uns anos atrás não eram consideradas património. Estou-me a lembrar dos bairros de finais do século XIX ou dos bairros de início do século XX, que ainda estão neste momento a dar os primeiros passos na sua transformação em algo de património. E isso é fundamental que assim seja, que se perceba que aqueles bairros que constituíam as cidades de início do século XX têm que ser olhados no seu conjunto, têm que ser trabalhados no seu conjunto. E, portanto, estamos também a caminhar para isso. Mas não há um levantamento exaustivo, ou seja, cada PDM depois vai verter esse inventário também nesse instrumento regulador do território. Mas há um trabalho ainda muito grande a fazer, sobretudo de relocalização de sítios arqueológicos, mais do que patrimoniais de cidade. Vamos também avançando, que o tempo está aí para acabarmos o programa, mas queria formar aqui mais algumas perguntas, nomeadamente se as autarquias estão mais bem preparadas para a defesa do património arqueológico e museológico. Estão, com certeza. Porque desde a década de 90 as autarquias foram constituindo corpos técnicos muito sólidos e hoje em dia todas as autarquias têm técnicos, quer da área da conservação e restauro, quer da área da arqueologia, quer da área da museologia, sólidos e competentes a trabalhar. E, portanto, hoje em dia as autarquias têm massa crítica suficiente para poder fazer uma defesa cuidada do seu património. E os mecenas não fazem já tanto sentido para que seja, enfim, defendido este património? Fazem todo o sentido. E há no Algarve mecenas? Poucos. Pois, o que é necessário é que eles venham para cá, para a praia e gastem dinheiro, não é? Depois reinvestir alguma coisa. Há poucos, porque assim nós temos aqui muita da nossa economia depende de empresas que não estão sediadas na região, ou muitas delas não estão sediadas no país. Mas é um bocadinho quem está longe da vista, longe do coração, diz um ditado. E quem interessa é sacar dinheiro da região, da riqueza que ela gera e levar daqui para fora. Reinvestir cá algumas, digo eu. Não tenho problema de dizer. Não sou funcionário público, estou à vontade.
Nem depende desses grupos, não é? Sim, também não. Depende do público. Mas sim, era importante que houvesse uma maior sensibilidade e uma maior capacidade de mecenas para estas áreas. E a gestão do património cultural do Algarve ainda depende de Lisboa ou já estava um pouco descentralizada? Não, a legislação de 2012 foi uma legislação muito favorável às direções regionais de cultura, ou seja, descentralizou várias competências que na legislação anterior estavam dependentes de Lisboa. Neste momento o que está dependente de Lisboa, que não é competência da Direção Regional de Cultura na área patrimonial, são apenas os monumentos classificados, porque tudo o que está em zona especial de proteção ou em zona de proteção já é uma decisão regional. Portanto, a Direção Regional de Cultura é muito mais do que um guichê de Lisboa hoje em dia. Este só regressa à Câmara Municipal de Lolé. O que é que foi pedido pelo Executivo de Vidro-Lage? Foi-me pedido para dar tudo o que eu tenho. Brincadeira. Não, foi pedido sobretudo para continuar o trabalho na área da cultura, que é uma estratégia fundamental para o Executivo Municipal, mas sobretudo foi-me dado um desafio maior, que foi de coordenação de serviços de várias áreas, como tem na Direção Municipal, que neste momento lidero, e que pudesse ter a capacidade de agilizar procedimentos, de criar procedimentos mais próximos do cidadão, ou seja, de aproximar ainda mais a Câmara de Lolé no seu processo ao cidadão, e esse foi um desafio que me colocaram. Outro desafio foi pegar em alguns projetos que estão neste momento em curso na área cultural e dar-lhes corpo, desenvolvê-los, nomeadamente o quarteirão cultural ou o processo da Casa da Música, que está em fase de conclusão de obra, ou, portanto... Vários que ainda estão em vários que estão A Dália Paulo integrou as listas do Partido Socialista como número 2 às autárquicas de 2017 para o município de Faro. Era um desafio há muito desejado por si e ansiado também? Não. O facto de não, nem era desejado, nem era ansiado. Foi algo que acho que, como cidadãos, como farenses... Era mais um desafio. Era mais um desafio e era sobretudo o acreditar no cabeça de lista, na capacidade que o António Eusébio tem de liderar o município e considerar que Faro precisava, naquele momento, de um líder como o António Eusébio e fazer tudo para que isso pudesse ter acontecido. O facto da sua lista não ter ganho as autárquicas surpreendeu-a? Estava convencida que ganhava? Não. Assim, nós quando vamos para um desafio queremos sempre ganhar. Fizemos tudo para ganhar. Mas tínhamos muita consciência do terreno. Nós andámos no terreno muitos meses. Começámos em janeiro do ano. Mas o jogo para a outra equipa já estava em andamento. Mas o jogo para a outra equipa foi um jogo muito forte. Fica por aqui ou vai tentar uma segunda oportunidade na política? Não. Ficou curada? Não fiquei curada, porque para mim a política é servir o outro e, portanto, os desafios que a política me colocar, se eu achar que posso contribuir, contribuirei. Não há cura quando se está na política apenas pelo gosto do outro. Quase no final do Olha que Dois de hoje, tenho para agradecer a presença da minha convidada Dália Paulo, arqueóloga e diretora municipal da Câmara de Lolé, pela sua presença neste programa. Foi um gosto recebê-la nos estúdios da Rádio Total Algarve e a Rádio Sagres FM Costa Vicentina. São cidadãs como a minha convidada que fazem desta terra um lugar onde dá gosto de viver. Recordo que todas as entrevistas estão em permanência na página do Olha que Dois no Facebook. Voltamos na próxima semana, no mesmo dia e à mesma hora, com a presença de Adeline Soares, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, que se fará acompanhar pela embaixadora do seu concelho, a atleta algarvia Joana Schenker, campeã do mundo de bodyboard, que nos vem dizer, o primeiro, o que conseguiu concretizar nos 2 anteriores mandatos, como Presidente de um município que parecia estar cada vez mais circunscrito a ser um território periférico condenado ao esquecimento. A segunda, o que é que Vila do Bispo e Sagres tem que não só a encanta, como lhe dá força, que a tem levado às grandes conquistas. Isto e muito mais para saber no próximo programa. Para si que nos deu o prazer da sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, continuação de um ótimo dia e até para a semana, se Deus quiser.